Neise Cordeiro. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui no programa Tá Na Hora de hoje. E hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020 e é dia do Boletim do Consulado para todos nós aqui, com informação sempre importante para a comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. E este programa é apresentado pelo Latinos Meat Market, o supermercado da família latina, onde você encontra produtos de toda a Latinoamérica, além de os melhores cortes de carnes, aves e frutos do mar. Tudo isso com muito bom preço. E eles estão localizados aqui na 1718 West Hillsboro Boulevard, aqui mesmo no sul da Flórida, em Deerfield Beach. Então, passem por lá, vocês que já estão aí prontos para fazer aquele churrasquinho no fim de semana. Então, ótima dica já fazer as suas compras aí para toda a família no Latinos Meat Market. Bem, regressamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Gazeta News e vamos dar as boas-vindas aqui ao cônsul adjunto do Consulado Geral de Miami, Leonardo Rabelo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Neise. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta. Mais uma vez um prazer, uma satisfação participar do programa. O prazer é nosso, Leonardo. Então, nós estávamos aí planejando a pauta de hoje, né? E surgiu esta informação muito importante, né? Que é a respeito de serviços jurídicos que são fornecidos pelo consulado. Então, passo aí a palavra para você iniciar este tema. Sim, é um serviço que o consulado oferece, né, ao cidadão brasileiro aqui na Flórida, né, na jurisdição do consulado, né, que abrange Flórida, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas. O nosso consultor jurídico é o advogado Joel Stewart, né, já atua aqui no consulado, já é assessor jurídico, consultor jurídico do consulado há mais de 15 anos, e atualmente ele também ocupa a função de cônsul honorário do Brasil em Orlando, né? Nós já falamos a respeito. Sim. O Dr. Joel, falar portuguesando o nome dele, né? O Dr. Joel, ele presta orientações jurídicas, né, a brasileiros sobre temas relacionados à atuação do consulado, né? Sobretudo, são principalmente os temas que são do setor de assistência brasileiros, né? Que são temas relativos à deportação, à situação migratória, em status migratório, temas também relativos a direito de família, disputa de guarda, divórcio, sobretudo quando é divórcio litigioso. Tudo isso, né, com alguma vinculação também, especialmente, né, a situação migratória, né, a situação da família brasileira aqui, ou do nacional que aqui se encontra, seja filho, seja esposa, seja marido, né, e outros temas também relacionados tem vários assuntos, o universo é um pouco, é bem abrangente, mas, por exemplo, é também relacionado a isso, a questão da subtração de menores, né, quando o menor é retirado de um país, ou do seu local de residência por um dos pais, e é levado para um outro país, né, seja retirado do Brasil para os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos para o Brasil. São vários temas, também a questão, aspecto criminal também, quando nacionais se envolvem, ou são acusados, ou são presos, né, são apreendidos por razões criminais. Então, o Dr. Joel, em todos esses casos, ele pode prestar orientações básicas, né, para os nacionais e para a família. Sim. Ele não pode assumir o caso, ele não será um advogado daquele nacional, ele não representará o nacional em juízo, não preparar petições, mas ele presta orientações jurídicas aos nacionais sobre, por exemplo, os direitos básicos,
ajuda muitas vezes as pessoas a entender a sua situação, a quem recorrer, o que podem fazer em determinados casos. Ele também poderia representar, serviço... ele poderia recomendar algum outro advogado para representar esta pessoa, Leonardo? Desculpa lhe interromper. Olha, em princípio nós não fazemos isso, né? Ele pode orientar como você buscar um advogado especializado, por exemplo, que seja licenciado no Florida Bar, né? Na Associação dos Advogados da Flórida, né? O que nós também fazemos aqui no consulado, nós indicamos algumas organizações, alguns escritórios que prestam, aí sim eles prestam consultoria legal, eles representam pro bono, né? São os casos mais complexos, muitas vezes que envolvem disputa de guarda, divórcio, porque aqui nos Estados Unidos a Defensoria Pública, né? Eu não sei dos Estados Unidos como tudo, mas na Flórida pelo menos é assim, a Defensoria Pública só representa os indivíduos em casos de natureza criminal. Muitas vezes o que as pessoas precisam são, assim, tem situações bem específicas, né? As pessoas precisam algum apoio jurídico em matéria não criminal, direito de família, né? Guarda e alguns escritórios que nós indicamos que prestam esse tipo de serviço pro bono, né? E caso que eles vão prestar para aqueles nacionais que não tenham condições de fato de pagar, tem uma série de requisitos, né? E o caso tem que ser de alguma maneira de interesse do próprio escritório, né? Sim. Mas o Dr. Joel, em princípio, ele ajuda o nacional a entender a situação jurídica dele. Ele também faz visitas com uma certa periodicidade aos centros de detenção, aos centros de detenção migratórios, né? E aí ajuda os brasileiros que lá se encontram a entender um pouco a situação migratória, se existe na avaliação dele, ele pode prestar esse tipo de avaliação, né? Como ele vê o caso, se é um caso que tem chances de sucesso, o que ele sugeriria aquele nacional buscar, né? Então, ele recebe as pessoas aqui no consulado também, ele atende aqui no consulado também, ele tem uma sala e como marcar. E como a pessoa solicita este tipo de serviço de orientação? Como é que o público pode acessar a estes serviços, Leonardo? Olha, o público pode entrar em contato pelo e-mail, né? Tem um e-mail do consulado, que é o jurídico.miami@itamaraty.gov.br. Há um e-mail do próprio Dr. Joel, que é o e-mail dele de cônsul honorário, ele também responde por esse e-mail, né? Que é o e-mail consul.honorario@joel, Joel, Joel, Stewart, STEWARTPA.com. Ele atende por esse e-mail e as pessoas podem agendar aqui no consulado de Miami ou em Orlando também. Ele periodicamente ele vai a Orlando na condição de cônsul honorário e ele pode se agendar para encontrar as pessoas em Orlando e conversar pessoalmente, ou também pode conversar por telefone, né? Sim. Agendar a conversa por telefone e prestar suas orientações, né? As suas impressões sobre as situações. Existe também muitos dos casos que vão para o Dr. Joel, eles são trazidos via o setor de assistência consular, né? Então as pessoas podem também, se tiver dúvidas, elas podem pedir ajuda ao setor de assistência. O e-mail é assistência.miami@itamaraty.gov.br, pedindo orientações
e nós recebemos pedidos diversos, né, pedindo orientações sobre essas questões relativas à guarda, questões relativas muitas vezes a documentos consulares, mas, por exemplo, a situação que é frequente são famílias que nos buscam pedindo autorização para concessão de passaporte, pedindo passaporte para o menor, e muitas vezes elas se encontram em situação de disputa ou um dos pais não está presente e não tem como autorizar. Então é um tipo de dúvida, de consulta que nós recebemos, de como fazer nesses casos para obter uma autorização, para obter uma decisão ou uma declaração judicial para que nós possamos emitir esse documento, né? Então, o setor de assistência também já recebe algumas consultas que são rotineiras, né? Esse tipo de dúvida, né? Sobre documentos, são documentos consulares, mas que por alguma razão o nacional se encontra impedido de solicitar o documento, né? Sim. Às vezes também o setor também às vezes documentos de viagem, passaporte também, quando o setor responsável ele se encontra impossibilitado de emitir o documento por alguma razão, alguma situação jurídica específica do brasileiro que se encontra aqui na Flórida, eles repassam a demanda para o setor de assistência, e o setor de assistência pode geralmente faz isso, acessa o consultor jurídico. Sim. E, Leonardo, este serviço, ele é gratuito? Serviço jurídico? Sim, o serviço é gratuito, o serviço de assistência jurídica, e não há em princípio não há um limite de tempo, de horas que as pessoas poderiam usar, né? Muitas vezes as consultas elas se estendem por mais de uma sessão, então as pessoas que tenham interesse, elas podem se sentir à vontade, enfim, eu sugiro que façam isso, consultem o nosso assessor jurídico, o nosso consultor jurídico, e peçam as orientações que entendam ser necessárias, né? Sim. Muitas vezes, sobretudo o brasileiro recém-chegado aqui na Flórida, ele tem... É difícil entender como é que funciona o sistema, o direito local, né? O sistema jurídico, essas questões todas, por exemplo, relativas à guarda, as questões relativas à custódia, muitas vezes, de adultos ou de idosos, é outra demanda que nós recebemos, consultas que nós recebemos com alguma frequência, né? Há muitos idosos que residem aqui na Flórida, e muitos já se encontram em situação de dependência, então as famílias assumem a custódia e elas precisam entender muitas vezes como podem solicitar essa custódia aqui na Flórida, como elas podem obter, com base na custódia, como elas conseguem obter procurações para movimentar contas correntes no Brasil dessa pessoa, né, desse indivíduo, como elas podem gerir os bens desses indivíduos, né, que se encontram em situação de guardianship, né, no Brasil. Então são alguns dos temas com que nós lidamos e que o consultor jurídico ajuda as pessoas a entender isso, né? Sim. E orienta, se for o caso, a consultar um advogado, a procurar um advogado, ou se for algo de natureza administrativa, né, que o próprio cidadão, que o próprio nacional possa peticionar em seu nome, então ele pode orientar como fazer isso, né? Exatamente. Então, assim, são os mais diversos casos, questões de natureza migratória, visto,
direito de família, questões relacionadas à guarda, custódia. Questões muito importantes, né? Questões muito importantes que muitas vezes não sabemos como nos orientar, né? Para iniciar um processo desses, que muitas vezes pode ser um processo simples ou um processo bem complicado, né? E que bom que o consulado auxilia nesse tipo de caso. Sim. E além da complexidade do tema, às vezes, da legislação local aqui da Flórida, dos Estados Unidos, muitas vezes há um outro elemento adicional que torna isso mais complexo ainda, é como isso se relaciona com o direito brasileiro, né? Sim. Então há instrumentos jurídicos aqui na Flórida que muitas vezes não são reconhecidos pela justiça brasileira. Então, o que o Dr. Joel ou o setor de assistência pode fazer é ajudar a entender isso e como, por exemplo, proceder para, no caso de homologação de sentença judicial aqui na Flórida, como fazer com que essa sentença judicial aqui da Flórida ela tenha validade no Brasil, ela produz efeitos legais no Brasil, né? Quais são os meios que as pessoas, como elas podem fazer para fazer esse reconhecimento, para fazer a validação de uma sentença jurídica aqui da Flórida no Brasil, e que, portanto, produz efeitos legais no Brasil, e que muitas vezes isso é um requisito para que nós possamos, é um pré-requisito para que nós possamos, às vezes, emitir algum documento consular ou agirmos, né? O consulado agir. Exatamente. Então, são temas bem delicados, né? E além do mais, além da complexidade da natureza do tema, né? E muitas vezes ainda há esse outro aspecto que é a interface com o direito brasileiro, né? Exatamente. Mas muito importante. É algo que... Não, sem dúvida. Eu acho que é algo que nós precisamos divulgar mais, e contamos com o apoio da Gazeta, com esse programa, que é fundamental para que as pessoas entendam, né, muitas vezes os serviços que o consulado presta, e muitas vezes elas nem sabem, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem quem recorrer. Exatamente. Bem, sabe que existe o advogado que pode prestar esse tipo de orientação. Isso mesmo, e a gente agradece também pela informação que você traz aqui para nós todas as semanas, né, Leonardo, a respeito deste e outros assuntos relacionados aqui diretamente à comunidade brasileira nos Estados Unidos, principalmente aqui no sul da Flórida. E só para a gente repetir o e-mail para entrar em contato com o senhor, como se chama o senhor novamente? É o Dr. Joel Stewart. Dr. Joel Stewart. Joel Stewart. E ele fala português? Ótimo. Fala. Então, o e-mail dele é jurídico.miami@itamaraty.gov.br. Exato. Ele tem um outro e-mail também na nossa que o outro página, é mais complicado, né? Então a gente pode verificar. O outro é mais complicado, exatamente. Mas ele verifica o e-mail com frequência, então mandando e-mail para esse endereço, ele vai responder. Pode mandar também e-mail para o setor de assistência, né? Que é o assistência.miami@itamaraty.gov.br, e se o setor entender que é o caso, encaminha o caso para o Dr. Joel, né? Para o nosso consultor jurídico. Sim, e para mais informações, vocês também podem acessar o miami.itamaraty.gov.br, onde, além do serviço e-consular, você encontra outras informações e outros tipos de serviços oferecidos pelo Consulado Geral do Brasil aqui em Miami. E também nas redes sociais, né, onde nós temos aqui a página no Instagram, cg.miami, que sempre tem informação importante aqui para todos nós. Por exemplo, temos aqui a informação sobre o coronavírus, né? Como prevenir
e a respeito dos sintomas também, precauções adicionais sobre este vírus, né, que está dando o que falar aí ao redor do mundo. Também tem um post aqui sobre a orientação jurídica, que é o que nós conversamos hoje com o Leonardo aqui durante o programa, e muito mais informações. Então, quero agradecer a sua participação, Leonardo, hoje, e até a próxima semana. Muito obrigado, Neise, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, e até a próxima semana. Até a próxima semana. Isso aí, pessoal. Então foi o Leonardo Rabelo, cônsul adjunto do Consulado Geral do Brasil em Miami, falando pra gente sobre este serviço jurídico oferecido aí pelo consulado. Então, muito obrigada por sua participação hoje. E o boletim do consulado de hoje fica por aqui. A gente regressa na próxima quinta-feira com mais informação para todos vocês. Até depois! Daqui a pouco, no Tá Na Hora, a gente vai ficar